Hoje eu vou contar um pouquinho. Eu não ia fazer essa live porque a semana já tá muito corrida. E aí eu falei, meu Deus, é Ganesha. Como que eu não vou falar sobre Ganesha no aniversário dele, né? Então, só para ficar claro, para quem ainda não é muito familiarizado com a cultura védica, a gente considera o aniversário o dia em que a deidade se manifesta aqui na Terra, né? Então, é, o dia de aparição, o dia de nascimento, mas a gente celebra, né, a bênção da manifestação da deidade. E Ganesha, ele é o deus mais conhecido do panteão hindu, que é o nosso elefantinho com corpo de humano. Então, ele tem a cabeça de um elefante e o corpo de humano. E ele tem mais ou menos uns 6 anos de idade, né? Então ele é uma criança. Ele é uma criança com cabeça de elefante e ele é filho de Senhor Shiva e Parvati. E eu vou contar para vocês duas das histórias mais conhecidas de como Ganesha ganhou sua cabeça, né? Quando ele nasceu. E vou contar um pouquinho por que que essa data é tão importante para além da celebração da deidade, né, de quando ela chegou aqui, quando ele chegou aqui na Terra. É, E a gente vai meditar um pouquinho. Então, bem breve, porque eu sei que todo mundo tem que seguir para a vida. Então, eu vou convidar vocês a fecharem os olhos e fazer uma inspiração grande e profunda, soltando o ar pela boca, soltando um som. Pode fazer mais 2 voltas assim, inspirando pelo nariz, soltando ar pela boca. Retoma a respiração natural, inspirando e expirando pelo nariz. A cada expiração, permite que o seu corpo vá encontrando de novo um estado de relaxamento. De novo, porque você saiu de um estado de relaxamento, do sono, e fica fácil de você reencontrar esse lugar. Percebe como está a sua coluna, se você pode alongar um pouquinho mais, abrindo espaço, com um simples movimento de levar o topo da cabeça na direção do céu, abrindo espaço entre as suas vértebras, ajusta o seu quadril, relaxa a sua boca e relaxa o seu maxilar. Inspira e expira naturalmente. Nenhum outro lugar para estar. E nada fora desse espaço para você pensar. Então eu convido você a levar a sua atenção lá para a base do seu corpo. E quando eu falo de base, eu me refiro ao seu quadril, assoalho pélvico, às suas pernas e pés. E o meu convite é para que você respire por um instante nesse espaço
que é regido por Ganesha, e perceba se há tensão, o quanto de tensão. Se você sente que quando você respira, tem bloqueios nessa região, você pode simplesmente se conectar com essa área, sem querer dar nomes às sensações. Respira. Então, traz agora a sua atenção para o seu coração. Se você precisar sentir o seu coração, se for desafiador, sentir o coração só com os sentidos sutis, você pode colocar as mãos sobre o seu coração e sentir fisicamente o pulso do seu coração. E mais uma vez eu faço um convite para que você sinta que se há bloqueios na base do seu corpo, há bloqueios também no seu coração. Sem julgamento e sem grandes análises, é um olhar amoroso para o seu corpo, para o seu eu e para a estrutura física que permite que você esteja presente por completo no aqui e agora. Então, se você não tiver ainda nenhuma intenção, nenhum sankalpa para o dia de hoje, para o aniversário de Ganesha, além de agradecer, a minha sugestão é que você, com todo o amor e entrega, peça que ele desbloqueie o que precisa ser desbloqueado, para que você possa acessar a sua vida a partir do seu coração. Om Gam Ganapataye Namaha Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvigyam Kurumedeva Sarvakaireshu Sarvadham Gananam Tva Ganapati Gum Havamahe Kavim Kavinamupama Jeshtarajam Brahmana Brahmanaspata Anashrivanuti Bisida Sadhanam Shri Mahaganapataye Namaha Ekadantaya Vidmahe Vakratuntaya Dhimahi Tano Dante Prachodayate Om.
Shanti, Shanti, Shanti. Om Shri Guru Pyo Namaha. Jai Ganesha. Bem-vindas. Então vamos lá. Senhor Ganesha, ele nasceu de Parvati, esposa de Senhor Shiva. Shiva, que passava a maior parte do seu tempo ou em meditação nos Himalaias, onde eles moram, ou em alguma guerra, deixava Parvati muito solitária. E em um desses momentos de solidão, ela, com suas habilidades de criação e criadora, fez de barro um menino, né? Então, ela fez uma escultura de um menino com barro. E esse menino ficou tão lindo, tão lindo, tão lindo, que ela soprou dentro dessa figura e deu a vida a um filho. E é muito lindo como não importa qual é a cosmologia ou qual a cultura religiosa filosófica, existe sempre o sopro da vida, né? Então, dentro da cultura hindu, essa é uma das passagens do sopro, né? Do prana vital. E então ela estava ali, feliz, com o filho, e resolveu tomar um banho, né? E se lavar depois de ter trabalhado tanto, tá inteira de barro. E falou, então, para esse menino, pediu para que ele cuidasse das entradas da sua morada, dos portões, e não deixasse ninguém entrar, que ela iria tomar banho. E foi. E enquanto ela estava no banho, Senhor Shiva retornou da guerra e não reconheceu aquele ser, aquela criança ali. E aquele menino bravamente enfrentou o Senhor Shiva, sem saber que era Shiva, e falou: Não, aqui ninguém pode passar. Shiva ficou furioso e cortou a cabeça daquela criança. Simples assim. Tudo naquela época cortavam-se as cabeças. Foi nesse momento que Parvati saiu, viu que para ver o que estava acontecendo, aquela bagunça, e viu o menino, seu filho sem cabeça. E é muito bonito ver nas passagens. Ele ligou, roubou o aspirador, gente. Desculpa, eu vou ter que desligar o aspirador. Me desculpa. Ê, Lele, filhotes em casa. Vamos lá. Então, a gente manifestou a bagunça aqui em casa. Parvati saiu correndo para ver o que era essa bagunça e viu o filho sem cabeça. E, e é bonito ver nas passagens ou nas revistas que tem tipo quadrinhos ou nos vídeos de criança. É muito legal ver como realmente eles se comportam como nós humanos, né? Parvati ficou enlouquecida e Shiva entrou naquele lugar de "Ih, acho que fiz coisa errada. Sabe o marido que fez coisa errada? É bem essa passagem. Chega a ser tragicômico. E aí ela falou: se vira, vai resolver o problema. Não sei, vai, primeiro traz uma cabeça de um humano, pega lá e traz pra mim. Não sei, resolve, traz de volta o menino. E aí lá foi Shiva desesperado, saiu, floresta dentro e não encontrava nenhuma cabeça humana. O primeiro animal que ele viu foi um elefante. Então ele trouxe a cabeça de um elefante e assim nasceu Ganesha.
Uma outra passagem bem conectada com a astrologia védica é que quando o filho de Parvati Shiva nasceu, Parvati convidou todo mundo para conhecer o bebê, inclusive o senhor Saturno. Aí o senhor Saturno falou: Olha, então, vocês sabem que eu não posso olhar para ninguém, né? Porque aqueles que o senhor Saturno olha, né, que direciona o seu olhar, que troca o olhar com o senhor Saturno, é amaldiçoado. Então ele falou: é melhor deixa, né? Deixa assim, vocês mandam uma foto do menino, né? Melhor assim. Não, de jeito nenhum, todo mundo tem que ver, todo mundo tem que ver, queremos também, né, que o senhor venha. Daí falou: não, fazer o quê? Tem que ir. Né? Shiva, Parvati, vou falar, não, então vou. E a hora que ele chegou lá e olhou para o menino, o que que aconteceu? Caiu a cabeça do menino. Óbvio, né? E aí saíram correndo naquela bagunça e pega o primeiro animal que está ali na frente, bota a cabeça do elefante, né, no menino, né? E traz de novo a vida, manifestando o Senhor Ganesha. É claro que tem muita simbologia por trás de tudo isso, mas aqui é um papo informal no café, durante o café. Então, eu gosto muito dessas duas histórias para contar. E além dessa, a história do porquê Ganesha é reverenciado como o, aquele que abre caminhos e que remove os obstáculos, né? Então, ele ganhou o direito de ser a primeira deidade a ser invocada, reverenciada, não importa em qual ritual, né? Não importa em que momento do dia, da vida, sempre vem primeiro, né? Então, o primeiro mantra a ser feito é para Ganesha e depois o que precisa ser feito. Ganesha tem um irmão, então aqui vocês estão vendo o Ganesha. Tem o Ganesha do meu ladinho aqui. E Ganesha tem um irmão, não é todo mundo que sabe, que se chama Murugan, ou Skanda, ou Kartikeya, que está conectado com Kritika, para quem é da astrologia védica. E esse aqui, vou mostrar, licença. Esse aqui é Senhor Murugan. Ele é humano, ele tem a forma humana. O veículo dele é um pavão. E o veículo de Senhor Ganesha é um ratinho, mini ratinho, bem pequenininho, né? Como que aquele ratinho consegue levar Senhor Ganesha para algum lugar? Esse menino gordinho com cabeça de elefante, ninguém entende. Justamente porque ele não precisa ir para nenhum lugar, ele é o todo em si, né? E tem uma passagem em que Shiva e Parvati precisavam decidir como que eles iam escolher, eleger qual filho para receber toda a sabedoria do cosmo. Essa é uma das versões, tá, gente? Como tudo na astrologia védica tem várias versões. Eu gosto muito dessa. E eles estavam nesse impasse, né? Então falaram: bom, vamos fazer uma competição. E pediu para que os filhos dessem a volta no mundo e quem chegasse primeiro iria receber, seria agraciado, abençoado com toda a sabedoria do universo e receberia a honra de ser reverenciado antes de todos os outros deuses. Murga falou: tá fácil. Eu, levinho, no meu pavão, já ganhei. E pegou o pavão e vazou para dar a volta ao mundo. E aí Ganesha ficou ali parado, olhando para o ratinho dele. Falou: bom, não tem como eu ganhar essa luta fisicamente, mas tem outro jeito, sim. E o que que ele fez? Ele fez a volta em torno de Shiva e Parvati, porque para ele aquele
é o mundo dele. E o resto é história. Então, o Senhor Ganesha detém toda a sabedoria do universo. E a gente invoca Ganesha para que remova os obstáculos na nossa caminhada, na nossa jornada e de tudo aquilo que a gente vai fazer. E pede bênçãos de proteção e sabedoria para que a gente possa escolher os nossos caminhos. Senhor Ganesha gosta muito de doces, em especial um doce que se chama Ladu. E é fácil de encontrar receita na internet. Todo ano eu faço com os meus filhos e oferece no altar. São umas bolinhas assim muito doces, que só criança consegue comer mesmo. Ele gosta muito de coco, para oferecer também no altar para ele. Doces, e ele gosta basicamente do que uma criança de 6 anos gosta, que é doce, né? Mas é muito importante também a gente dar alguma coisa, oferecer algo para Ganesha que não seja doce, alguma coisa que seja verde e que tenha fibra, do mesmo jeito que você faria com um filho seu. Fala assim, ok, um pouquinho de doce, mas vai comer o brócolis no jantar, né? Para que ele possa digerir todos esses doces, né? Então, hoje eu vou fazer ladu para ele e oferecer. É, deixa eu seguir aqui o meu roteiro, senão eu vou embora. Então, como tudo no Cosmo, já falei do que ele gosta, né, para oferecer hoje de aniversário para ele, então um doce, coco e um pouquinho de folhas ou algo para nutri-lo também é muito importante. Ele gosta de arroz doce também, gente, ele adora arroz doce. É, tudo no Cosmo, se tem gente aqui que ainda não entendeu, eu vou falar de novo. Tudo no Cosmo é perfeitamente orquestrado, né? E como diz a minha amada Madu, é cosmo e não caos, né? Então, tudo que tem no cosmo é perfeitamente organizado e orquestrado para o nosso autodesenvolvimento na direção da consciência. E o aniversário de Ganesha, a celebração de Ganesha, é uma das maiores dentro do calendário hindu e ela vem bem antes do quê? Da temporada de eclipses. Para que a gente acesse esse lugar de desbloqueio e proteção para atravessar as nossas transformações, né? Então, eu sugiro, né, com todo o meu amor e devoção por Senhor Ganesha, que foi a primeira deidade, ele normalmente, se vocês perguntarem por aí, ou vocês mesmas aqui, se quiserem colocar no chat, a primeira deidade que a gente se conecta, ou que a gente acaba conhecendo da cultura hindu é Ganesha, né? Através dele, é ele que abre os caminhos para o panteão hindu. Então, honrem esse momento, né? E quem não é familiarizada ou não faz sentido a cultura védica não tem problema. Só usa esse momento para se conectar com esse lugar daquilo que é preciso desbloquear, de um lugar de aterramento. Por isso que a gente se conectou com a nossa base, de um lugar de firme estrutura, para que você possa seguir no seu caminho de desenvolvimento, de um lugar protegido e abençoado, né? Porque eclipses são transformações, né? É isso que eles trazem para as nossas vidas, né? Então é isso que eu desejo no dia de hoje, para todas vocês. E esse ano é mais um ano em que a temporada de eclipses traz junto, né? Ou acontece junto, e eu não vou falar que é coincidentemente, óbvio, com a temporada de celebração e honra aos nossos ancestrais. Né? Então, são 15 dias, do dia 7 ao dia 21 de setembro,
né? Entre os eclipses que acontecem no dia 6 e 21 de setembro, o Pitru Paksha. Pitru é, significa, né, essas almas que já partiram, e é um momento lindo para se conectar com todos que vieram antes de nós. E, aprofundando ainda, Ganesha é a deidade que a gente usa como intermédio, né, como intermediário para trabalhar com as energias do Nodo Sul de Ketu, que é um dos causadores dos eclipses, que significa a nossa ancestralidade, né? Então, a gente está aí há 15 dias, né, quase, do primeiro eclipse. Então, usa a energia de hoje para ancorar, para se preencher de força, da força amorosa de Ganesha, porque lembra, ele é uma criança de 6 anos, então a força dele vem de um lugar muito amoroso e lúdico. Não é a força bélica de Marte, né? Ou de Skanda, que é o irmão dele, Urga, que é o chefe também, né? Dos guerreiros. É amoroso. E não tem força mais potente no universo do que o amor, né? Então, essa é a minha sugestão para vocês. E para que esse processo que vem agora, né, dos ancestrais, ele seja feito desse lugar também, amoroso, né? Então, tem muita coisa que a gente pode fazer, eu vou falar um pouquinho mais perto, mas a maneira mais simples de você honrar os seus ancestrais é lembrando deles. Dá para complicar bastante, dá para fazer altar para ancestral, dá para encomendar puja na Índia. Mas não precisa ir tão longe. Não precisa tamanho movimento. A gente complica muito as coisas. Basta você se relembrar dentro de você. Lembrando das histórias, lembrando das comidas, cozinhando pratos que esses ancestrais gostavam. Sim, Malu, eu faço um altar só para os ancestrais. Eu vou falar um pouquinho mais perto, eu separo. Houve momento em que eu fazia os dois juntos, mas eu comecei a fazer separado, né? E eu vou contar um pouquinho depois sobre isso. Então, é importante honrar o que veio antes para que a gente possa avançar. E é isso que acontece nesse período dos eclipses. A gente precisa avançar. Os eclipses vêm para dar uma sacudidinha, para a gente dar um próximo passo. Mas para dar o próximo passo, leve, livre, leve e solta, a gente agradece aqueles que vieram antes, para que não precise carregar nada que não seja nosso adiante, que possa o quê? Obstruir, colocar obstáculos na direção da que a gente quer. Que é o quê? Se desenvolver e estar mais próximo da consciência. É simples assim, né? Então, período de eclipses é um período para voltar para dentro e olhar para trás. Não é momento de lançamento, não é momento de começar coisas importantes, não é momento de mudar de casa, não é momento de grandes movimentações. Por quê? Ai, dá azar, ai, é amaldiçoado. Não, porque a energia é muito intensa. Então, tudo que você fizer nesse momento vai estar banhado numa energia de intensidade, né? Então, coisas auspiciosas, coisas que a gente deseja que perdurem, por exemplo, né? Que se mantenham na nossa vida, a gente não vai fazer um momento de eclipse, porque é um momento de transformação. E essa ação vai ter essa energia de vir transformar e encerrar, né? Que é isso que os eclipses fazem. Eles mexem com a gente e depois cessam e vão para um outro ponto da nossa existência para transformar este outro ponto, né? Então, hoje é dia de celebrar Ganesha. Hoje é dia de
Distribuir doces. E uma forma muito linda que você pode honrar Ganesha é levando doces aonde você for. Então, vai trabalhar, tem uma reunião, leva uns docinhos com você, né? Se puder oferecer no altar antes e distribuir depois, melhor ainda. Se não der, tá tudo bem, só distribua doces, distribua amor. Se puder distribuir para crianças, é a cereja do bolo. Se não, só a doação de doces e de amor já é um incrível remédio e celebração. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu não estava programada para fazer essa live. E eu falei, nossa, Ganesha é super pop, né? Acho que muita gente vai falar dele, eu não preciso falar dele. Aí me veio um negócio, eu falei, eita, claro que eu preciso falar dele. Ele me abriu as portas de tudo, como é que eu não vou falar dele? Né? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, amadas. E lembrar que agora, dia 31, domingo, eu tenho a alegria e prazer de oferecer a primeira imersão Ser Cósmica, que é um compiladão da mentoria Ser Cósmica. E dura 4 horas e eu fiz num formato de retiro online, né? Com pausas, com trocas, com nutrição, obviamente, não são 4 horas direto de conteúdo, né? A minha ideia não é, é desmilinguir vocês com conteúdo, muito pelo contrário, é um momento de pausa da rotina para que a gente possa se abastecer antes da temporada de eclipses, né? Então, uma semana antes, 6 dias antes do primeiro eclipse, e a gente vai se abastecer do quê? De alma, de coração e de si. Porque a verdade é que todos esses processos que a gente passa na nossa vida de aprendizado, o maior desafio deles não é o processo em si, ou o que está acontecendo em si, é a maneira como a gente se desconecta de quem a gente é e fica batendo cabeça porque não sabe o que fazer. Mas só não sabe o que fazer porque a gente se desconectou da nossa alma. E essa é a proposta dessa imersão no domingo. A gente vai fazer exercícios práticos de escrita para acessar as nossas partes que estão quebradas e desmanteladas, desconexas desse ponto central que é o coração, para trazer de volta. Então, é um processo de reconhecimento do que está dissociado do todo, trazer de volta, acolher, meditar, respirar. E eu não vou falar que é integrar, porque é um tempo curto de integração. Eu vou mostrar os processos de integração para vocês. Mas para integrar, a gente precisa um pouquinho mais de tempo. Mas só o fato de você olhar para isso que está fora, que está longe e precisa trazer, de novo, é o que vai te dar a estrutura para atravessar a temporadas de eclipse de um lugar de ancoragem e firmeza em você. É isso. É isso que a gente vai fazer. Juntas, vamos estar juntas. E eu sou só um ponto de disseminar as ferramentas e conhecimento. É um momento com você. Simples assim. Para voltar para você. Para sair do caos e voltar para o cosmos. Então, vou deixar o convite para vocês para estar comigo, estarem comigo, cada uma de vocês. Tem gente, inclusive, que fez a mentoria e vai participar da imersão. É, de tão potente que é essa energia, e essa energia não é minha, ela é sua. Eu só mostro o caminho de volta para você. Jai Ganesha! Aproveitem o dia de hoje.
Mantra para Ganesha no repeat. E eu vou colocar lá no grupo, que eu não sei porque não tá aqui nas minhas anotações, mas eu vou jogar lá no grupo o melhor horário, quem quiser fazer puja, né? Quem quiser honrar no altar, fazer alguma coisinha no altar. Agora, se eu não me engano, eu não sei porque não tá aqui, mas é das 8h59 em São Paulo até 10 e uns quebradinhos. Eu vou colocar lá, tá? Se você não estiver na frente do seu altar, faça pelo menos uma pausa e um mantra para Senhor Ganesha, honrando, agradecendo e fazendo expandir as suas bênçãos. Vou colocar o link da imersão ser cósmica no grupo, assim como o melhor horário para se conectar com Ganapati. Que as bênçãos de Ganesha removam os obstáculos, abram caminhos da jornada de volta para você. Gratidão por estar comigo de última hora e seguimos conectadas. Jai Ganesha! Tchau!